Um alerta agora que é trazido pelo Sindileite, tá? Em muitos casos, o consumidor pensa que está levando para casa queijo, mas não é. Há produtos que são apenas análogos. O que é isso? Que parecem ser queijo, mas não contém leite, só gordura trans. Tudo isso traz prejuízos, não só para quem compra, mas afeta também a economia do estado e do país. Olhando assim, parece tudo mussarela fatiada. Mas será que é? Essa aqui é a imitação de mussarela, um produto processado, sabor mussarela, com amido e gordura vegetal hidrogenada. E mais um monte de conservante, um monte de coisas que não tem no queijo. O vídeo mostra um teste rápido com uma tintura à base de iodo. Vamos pingar aqui na mussarela, 3 gotas. Vamos pingar aqui no queijo processado, 3 gotas também. A reação é instantânea. Olha a coloração do produto. O queijo de verdade, o produto nem mudou de cor, permanece a mesma cor. No queijo processado, ele fica com amido, na reação com amido, ele empreteja. O mesmo teste é repetido com 2 produtos tipo requeijão cremoso. Olha a diferença. O produto verdadeiro, requeijão, e o produto falso, que tem sido usado uma cobertura cremosa culinária sabor requeijão, cujos ingredientes estão aqui, ó: água, amido modificado, gordura vegetal hidrogenada, margarina. Um verdadeiro engano ao consumidor. O alerta é do Sindicato das Indústrias de Laticínios do estado de Goiás. O Sindileite estima que até 40% do que é oferecido nos cardápios dos estabelecimentos no Brasil todo não sejam leite, queijos ou derivados, mas imitações, que são comprados a um preço bem mais baixo. Este vídeo institucional de um substituto do queijo oferece o produto para pizzarias misturarem a mussarela tradicional para diminuir os custos. A proporção com a mussarela tradicional varia de acordo com os resultados de sabor e textura que você desejar na sua receita. O vice-presidente do Sindileite explica que os chamados produtos análogos, que imitam queijo e derivados, são autorizados no Brasil. A indústria é obrigada a colocar todas as informações no rótulo, explicando se o produto é ou não um derivado de leite. O problema é que depois que aquele produto que imita queijo está misturado no preparo de uma pizza ou sanduíche, fica difícil para o consumidor saber o que está comendo. E esses produtos análogos causam um prejuízo econômico muito grande para a economia do estado de Goiás e para a economia do Brasil. Mais de 60% do leite produzido no Brasil, ele provém da agricultura familiar. Então isso impacta diretamente o pequeno produtor de leite, que é o mais desprotegido no elo da cadeia láctea. Certo. E também atrapalha as indústrias sérias que fabricam produto legítimo. Existem 2 projetos de lei tramitando hoje, um deles na Assembleia Legislativa de Goiás e outro na Câmara Federal. Os 2 propõem que os restaurantes, bares, sanduicherias e pizzarias sejam obrigados a informar ao consumidor final quando utilizarem produtos análogos, aqueles que parecem queijo, mas não são queijo. Propõe ainda que as embalagens utilizadas estejam disponíveis para o consumidor que quiser conferir os ingredientes, assim como ele já faz nos supermercados. Esta nutricionista recomenda que todos tenham muita atenção aos rótulos, e isso vale para todo tipo de produto. Os nomes que aparecem primeiro são aqueles usados em maior quantidade. Neste caso aqui, de um substituto do queijo, tem água e, em segundo lugar, gordura vegetal hidrogenada, a famosa gordura trans, que é uma vilã quando o assunto é saúde. O nosso corpo tem uma dificuldade de reconhecer esse tipo de gordura, então a gente não tem uma digestão facilitada dessa gordura. A gente começa a acumular ela no corpo. Esse processo todo ajuda na propensão de doenças principalmente cardiovasculares, como hipertensão, vai vir a diabetes, infarto. E é interessante que a gente não consuma essas gorduras por conta desse risco que ela traz para a nossa saúde.
Pois é, né? Quanto a esses dois projetos que você viu na reportagem, eles ainda não passaram por tramitação, tá? Enquanto isso, o que o consumidor pode fazer para saber se está comendo mesmo um queijo ou um produto análogo, né? Lembrando, os produtos análogos não são proibidos, mas a gente precisa saber qual que é que a gente está consumindo. Giovana Dourado, que acompanhou, nos contou essa história e todo mundo aqui no estúdio prestando uma atenção danada também em casa, nos conte como que vai ser feito até que esses projetos aí possam ser aprovados. Pois é, né, Anderson? Eu imagino que tem muita gente assustada. Agora, o que a gente também ficou assustado, quando teve acesso a essas informações, a gente não imagina a proporção que isso tem na nossa vida, no dia a dia. Porque, como você bem ressaltou aí, não é proibido. Esses produtos são autorizados, têm autorização do Ministério da Saúde, da Agricultura, da Anvisa. O problema está quando o consumidor não é informado do que ele está levando. Se ele opta por consumir uma gordura que não é saudável, como a nutricionista explicou, que faz mal à saúde, tem riscos aí de várias doenças sérias e até de infarto, ele fez essa opção sabendo, ok. Mas e quando ele é induzido a consumir isso sem saber? Quando ele, por exemplo, ele não quer o amido, né? Ele está evitando ali carboidratos e acaba consumindo um queijo cheio de amido e gordura vegetal hidrogenada. Tem como, superintendente, o consumidor se proteger, mesmo antes dessa legislação entrar aí, né, que não foi sequer aprovada ainda? Tem como? Sim, nós temos como aplicar aí o Código de Defesa do Consumidor, porque ele tem as situações principiológicas bem delineadas, que é o primado da proteção à vida e à saúde do consumidor e também o direito à informação. Especificadamente, quando você manipula ou faz misturas e você não deixa isso bem delineado, bem exposto, o consumidor, ainda que ele faça a opção, mas ele pode estar aí produzindo um contexto que vai fazer mal à própria saúde dele. E especialmente quando esse produto, para além da venda no supermercado ou na indústria, ele é manipulado e misturado no comércio. No específico, quando você vai a uma pizzaria e o cardápio diz que há uma mistura de queijo e aquilo que foi misturado não é necessariamente o queijo ou somente o queijo, nós temos aí uma prática abusiva que é a propaganda enganosa. Neste caso, o Código de Defesa do Consumidor está aí para proteger e cabe, no caso, ao consumidor ter essa ciência, provocação ao PROCON para que nós possamos aí atuar, inclusive autuar quem faz essa manipulação indevida ou sem a devida propaganda do que está sendo feito. A informação é uma arma muito importante, né? Agora, o consumidor, de posse dessa informação, quem assistiu o Bom Dia Goiás hoje, viu esse teste que mostra ali na hora, né? Que é com uma mistura de iodo e iodeto, isso é acessível. Ele pode fazer um teste desse no estabelecimento, num local, num restaurante, uma pizzaria, sanduicheria, enfim? É sempre importante que o consumidor ele continue a fazer uso daqueles lugares que são da confiança dele, mas destacando que em qualquer tempo, mesmo com a habitualidade, ele pode chamar o proprietário, o gerente, questionar sobre aquelas misturas, especialmente agora a partir da alerta dessa chamada, dessa entrevista que nós estamos fazendo aqui, para questionar da mistura. Havendo esta mistura e sabendo-se num contexto geral que esse preço de venda é um preço menor do que o produto originário exclusivamente do leite, ele pode pedir o desconto proporcional. Não fazendo assim, ele pega essa nota, traz aqui para o PROCON, traz uma reclamação direta ou uma denúncia, mesmo anônima, nós vamos autuar em função dessa situação. Essa situação dos estabelecimentos alimentícios, não tem a regulamentação, o senhor orientou aí com relação a como proceder, pedir informações e tudo. Mas e no supermercado? Já existe, é obrigatório que a indústria forneça ali as informações, o rótulo tem que estar muito claro. E a gente percebe que, às vezes, o produto análogo, queijo que parece queijo, mas não é queijo, está junto do que é queijo verdadeiro, isso não fica separado. Como é que faz? Não existe uma regulamentação específica sobre a disposição dos produtos em supermercados, no específico. Porém, o consumidor, como um elo mais frágil, como a parte vulnerável, ele não pode ser vítima do induzimento. E neste contexto, vale também um alerta tanto para o consumidor como também para o fornecedor, os proprietários dos supermercados, que não podem promover aí um induzimento, beneficiando-se a partir dessa mistura, desse composto da exposição, da ignorância do consumidor. Então, o consumidor, por ignorar aquelas diferenças e no contexto da mistura, ele é induzido e, neste caso, está flagrante também mais uma situação de induzimento que é prática abusiva também. Ficar atento, então, né? Atento e muito atento, porque nós estamos falando de fato de saúde. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
alimentos. E, Anderson, uma coisa que eu passei a fazer agora, passo como dica também para vocês, olhar o rótulo de tudo que está no supermercado. Aquela pizza que a gente compra também, às vezes está escrito pizza de mussarela, você vai olhar o rótulo, lê ali os ingredientes e os que estão em primeiro lugar são os que têm maior quantidade. Daí você olha e leva um susto, né? Porque em vez de proteína de leite, de creme de leite, tem lá gordura vegetal hidrogenada. E aí é melhor evitar, né? Consumir com moderação para cuidar da saúde. Informação, né, Anderson? Exatamente. Às vezes a gente fica com preguiça, né, Giovana, ou com dificuldade, porque as letrinhas são pequenininhas, né? Mas a gente tem que fazer. O tempo vai passando, a gente vai ter mais dificuldade de ter aquelas letrinhas pequenininhas. Mas eu uso a lanterninha do celular aqui, ó, me ajuda para poder ver um pouquinho daquelas letras e entender melhor o que a gente está consumindo, viu, Giovana? Obrigado aí pelas dicas fundamentais e parabéns pela sua equipe também para a reportagem sobre os queijos análogos.